Bem-vindos! Hoje temos aqui um material interessante, uns vídeos de 2018 do Edson Zogby, que arriscavam umas previsões para 2027. Focavam-se em grandes tendências. Sim, lembro-me disso. Só que, claro, entretanto, tivemos a Covid-19. Virou tudo de pernas para o ar, não é? Completamente. Mudou as regras do jogo. Exato. Por isso, vamos olhar para um artigo de revisão que pega nessas tendências e vê como é que a pandemia as afetou. Queremos perceber o que é que acelerou, o que o mudou, Uhum. sempre com a ideia de que previsões são tentativas. O interessante é ver o que a realidade faz com elas. Sem dúvida. E é fascinante ver como algumas coisas que pareciam distantes, de repente, estão aí. Exatamente. E o foco hoje, pelo que percebi, são duas grandes áreas, certo? Mobilidade e... Minimalismo, precisamente, são duas macrotendências que, na verdade, já estavam a acontecer. O que o artigo sugere é que a pandemia funcionou quase como um acelerador. Inesperado, mas potente. Um acelerador. Gosto da ideia. E a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Como é que esta aceleração está a moldar o futuro, talvez mais depressa do que pensávamos, neste mundo pós-pandemia? Ok, então vamos a isso. Comecemos pela mobilidade. Parece algo do dia a dia, mas está sempre a mudar, não é? A tentar simplificar-nos a vida. Sim, sempre. A Covid-19, claro, parou muita coisa. Mas a ideia é que a mobilidade pode voltar ainda mais forte. E o primeiro ponto aqui é a ligação entre vida pessoal e escritório portátil. Exato. E aqui a pandemia foi um empurrão óbvio. O teletrabalho, o chamado home office, foi quase imposto a muita gente. Foi uma mudança radical para muitos. E quebrou rotinas de deslocação que, para muitas profissões, já pareciam um bocado obsoletas, não é? Um resto da era industrial. Pois, E o artigo sugere que o home office é só uma fase. O conceito está a evoluir para algo mais livre. Trabalho remoto ou até officeless. officeless, sem escritório. Sim, a ideia de trabalhar a partir de qualquer sítio, não só de casa. E o argumento é que o que se pensava para 2027 Chegou mais cedo. chegou muito mais cedo. Talvez já em 2021, para uma parte significativa das pessoas. Essa ideia de ser officeless tem implicações enormes, imagino. Não é só não ir ao escritório, pois não. Que mais é que estava ligado a isto nas previsões originais? Sim, mexe com todo um ecossistema. Por exemplo, a ergonomia. Tudo tem de ser adaptado a esta vida mais nómada. O smartphone, a mochila para levar o escritório. Claro, as ferramentas de trabalho. Exato. E, curiosamente, já se previa antes da pandemia um declínio de espaços de coworking muito massificados, como aconteceu com a WeWork. Tornaram-se banais, sem diferenciação. Interessante. Outro ponto. A qualidade e durabilidade das coisas que usamos. Se andamos com computador e outras ferramentas para todo o lado, elas têm de aguentar. Faz sentido. Isso leva a uma maior sensibilidade à obsolescência programada, sabe? Aquela ideia de que as coisas são feitas para durar pouco. Isso pode prejudicar marcas e talvez favorecer o aluguer em vez da compra. O aluguer em vez da posse. Isso liga com o minimalismo que havemos de falar. Exatamente. E depois, claro, a conectividade. Projetos como os satélites do Elon Musk a prometer internet em todo o lado. Isso desafia as operadoras tradicionais. É uma disrupção. E até a roupa. Fala-se em roupa mais prática, confortável, que não precise de ferro, mais técnica. O confinamento reforçou isto. Usámos menos roupa, lavámos menos. Percebemos o impacto? É verdade. Parece que o trabalho remoto puxa por imensas outras mudanças, quase em efeito dominó. E a ligação aos transportes? A previsão era de serem mais rápidos e baratos? A ligação é direta. Se menos gente vai para um escritório fixo todos os dias, o que acontece aos transportes públicos? Ficam mais vazios. Vimos isso. Exatamente. E a questão é, será que alguma vez voltam aos níveis pré-pandemia? Isto põe em causa grandes investimentos em infraestruturas, não é? E os fabricantes de automóveis já estavam a mudar para elétricos, para modelos de partilha, agora têm de acelerar e diversificar ainda mais. Bicicletas elétricas, trotinetes, monociclos. O foco muda da posse para o uso. Precisamente. A equação passa a ser preço, rapidez, conforto, para ir do ponto A ao B. É uma mudança brutal em mercados gigantescos. Falando em mudanças brutais e controlo,
A terceira área da mobilidade é mais delicada. Fronteiras, migrações, refugiados. Como é que a análise aborda isto? Bem, a previsão original, pré-pandemia, era interessante e um pouco distópica, talvez. Apontava para um aumento do controlo, não tanto físico nas fronteiras, mas Mas como? controlo sobre o nosso comportamento, através do registro digital das nossas ações. Basicamente, os nossos dados a definirem a nossa liberdade de movimento. Uma espécie de Big Brother dos algoritmos. Isso soa um pouco assustador. É. O autor da fonte original também não gosta da ideia, mas aponta como tendência. Sugere que podia limitar mais quem infringe regras, mas admite o fisco de erros, de injustiças. Mas espera, essa ideia de mais controle digital não choca com a ideia de mais liberdade e mobilidade do officeless? E a pandemia, como entrou aqui? É uma tensão curiosa, não é? A pandemia, de facto, intensificou o controle físico. Restrições, fronteiras fechadas, viagens paradas. Foi muito difícil para migrantes e refugiados. Sim, sem dúvida. No entanto, e aqui está o paradoxo, a previsão pós-pandemia não é que as pessoas queiram viajar menos. Bem pelo contrário. Querem viajar mais? A ideia é que o confinamento criou um desejo reprimido de viver agora, de não adiar, mesmo sabendo que o controle pode ser maior ou que podem vir novas restrições. Há uma consciência da fragilidade que pode impulsionar mais viagens, não menos. Uma reação quase, de compensação. Talvez. E sobre os refugiados especificamente, havia uma nota do autor na fonte original. Qual era a perspectiva? É uma visão muito clara e é importante dizer que é a visão dele de um tratamento sem preconceitos, integração social como qualquer cidadão, apoio inicial curto, focado em direitos e deveres e com transparência no acolhimento. É o que está no material. Entendido? É importante clarificar a fonte. Seguindo na mobilidade, vamos a algo que mexe com o bolso: câmbio e blockchain. A ideia era simplificar tudo, não era? Sim, a visão era essa. Uma moeda universal ou pelo menos transações globais muito mais fáceis através do blockchain. O que tornaria obsoletos os serviços de câmbio. E talvez até muitos bancos tradicionais. Por causa da transparência, da descentralização, o autor acredita que a Covid-19 não para esta tendência principal. Mas teve algum impacto? Talvez nos mercados negros de câmbio. Ele previa que continuassem a existir localmente. E o exemplo dado é que o mercado negro de material farmacêutico, que cresceu na crise, podia alimentar esses circuitos paralelos de câmbio. É uma hipótese. Se a forma de pagar muda, a forma de ganhar dinheiro também. Isso leva-nos à ideia de projetos versus emprego. O fim do emprego tradicional. É um bocado isso. A fonte argumenta que o conceito de emprego para a vida já estava a morrer antes da pandemia, muito por causa da automação. Da robotização. Exato. A crise só veio acelerar essa percepção. A previsão é um futuro mais focado em trabalho temporário, por projeto. Muitas vezes remoto, claro. Officeless. E falava-se de gerações? Sim, havia uma especulação curiosa. Talvez os mais jovens se adaptem melhor a trabalho presencial ou móvel, e os mais velhos ao trabalho virtual. Quase como uma diretriz de RH para equilibrar as idades. É uma ideia. Uma reconfiguração total, o que nos leva, logicamente, à educação. A última parte da mobilidade. Ensino modular prático. O que quer isto dizer? Quer dizer uma ruptura com o modelo atual. O ensino muito mais focado nos interesses e aptidões de cada um. Menos generalista. Sim. Em vez de um médico ou advogado que sabe um pouco de tudo na sua área, teríamos equipas de ultra-especialistas a colaborar. Levaria a uma desindividualização de certas profissões. A palavra-chave é ultra-especialização. Mas se somos todos ultra-especialistas, como aprendemos? Acabam os diplomas? A fonte sugere que sim, pelo menos como os conhecemos hoje. Cursos gigantescos perdem o sentido. A aprendizagem seria mais fluida. Como? O conhecimento explícito, factos, dados, estaria online. Muita autoaprendizagem, que já vemos, mas o conhecimento tácito, a experiência, a intuição, o que não se escreve num livro, Esse é mais difícil de passar. seria transmitido mais diretamente. Mentorias, talvez, e a inteligência artificial podia ter um papel na avaliação de competências, de forma mais objetiva. E a estrutura? A escola até quando? A proposta era ensino básico até aos 11, 12 anos. E depois especialização baseada nas aptidões. E a ideia de ter várias carreiras ao longo da vida. Carreiras não lineares. Isso seria a norma. E a pandemia aqui acelerou.
Bem, a experiência de meses sem aulas presenciais talvez tenha mostrado que algumas rotinas, algumas matérias eram redundantes. Pode ter acelerado a vontade de mudar o sistema. É uma visão mesmo transformadora. Bem, vamos à segunda grande tendência, o minimalismo, apresentado quase como consequência da mobilidade. A ideia é que deixa de ser uma coisa de nicho e passa a ser mais um modo de vida geral, oposto ao consumismo do século XX. Exato. E o primeiro ponto é, menos consumo de coisas, mais consumo de serviços. E a frase que encapsula isto e que se ouviu muito na pandemia foi: ser mais do que ter. Sim, essa frase pegou. O confinamento foi chave aqui. Impediu-nos de comprar coisas não essenciais, não é? Obrigou-nos a olhar para as nossas casas, para a quantidade de tralhas que acumulamos. Às vezes sem grande utilidade. Precisamente. E fez-nos valorizar mais as experiências. Um passeio, estar com a família. Coisas simples. Levou muita gente a questionar. Vale a pena passar a vida a trabalhar só para acumular objetos? O foco muda para o ser. Exatamente, para as experiências. E que efeitos práticos é que se prevêem disto, agora acelerado pela pandemia? São vários e com muito impacto. Primeiro, redução de espaços comerciais físicos. Drástica. A previsão que era para 2027 de cortar 50% mundialmente, talvez aconteça já em 2022, 2023. Uau, isso é rápido. Muito rápido. Segundo, redução da produção industrial. Menos procura por bens obriga as fábricas a repensar. Talvez focar mais em inovação, que dure menos em quantidade. E a ecologia? Terceiro ponto, prioridade ecológica. Ver os céus limpos durante os confinamentos, isso reforçou a consciência ambiental, liga-se a menos consumo e uma mobilidade diferente. Faz sentido. Quarto, reciclagem e reutilização. Movimentos de upcycling, usar coisas de forma criativa. Comprar supérfluos pode até começar a ser mal visto, talvez mais taxado. E as marcas? Quinto, marcas brancas ou genéricas. Com a comparação online tão fácil e talvez menos dinheiro no bolso, a lealdade às marcas diminui. O marketing muito emocional perde força, só sobrevive em marcas muito diferentes ou para compras ocasionais. E o aluguer, que já tinhas falado? Equipamento desportivo. A posse deixa de ser o objetivo principal. O acesso é que importa. Se consumimos menos coisas, a lógica seria consumir mais serviços, mais experiências. É a segunda parte do minimalismo. Mas a pandemia também afetou muito os serviços. Como é que isso encaixa? É uma ótima observação. Embora a tendência seja valorizar o ser, a pandemia trouxe uma reflexão sobre o valor desses serviços. O preço, quer dizer. Sim, quando não podíamos ir a restaurantes, cabeleireiros, ginásios, muita gente pensou: mas isto vale mesmo o que custa? Preciso desta estrutura toda. Questionou-se o custo-benefício. Exato. E isso, combinado com uma possível quebra no poder de compra, leva a uma maior exigência. Queremos serviços, sim, mas a um preço justo. Queremos valor. Percebo. Avançando. A terceira ideia no minimalismo é, bem, parece mesmo futurista. Fármacos e complementos alimentares personalizados por DNA. Isto é para levar a sério. O autor da fonte argumenta que sim, e que a pandemia, com as incertezas todas, as informações contraditórias sobre tratamentos, as suspeitas de interferências, Sim, houve muita confusão. isso pode ter aumentado a desconfiança no modelo atual de saúde e farmacêutico. E a tecnologia já aponta para isto: nutrição baseada no genoma, medicação personalizada, Processos clínicos na nuvem. médicos a trabalhar em rede global, talvez impressão 3D de medicamentos em casa, na dose certa, quase um Uber dos laboratórios, Cirurgias com robôs. protocolos baseados em dados globais em tempo real. É uma visão. Mas parece um sistema de uma complexidade gigantesca para gerir. O ponto-chave aqui é distinguir complexidade de complicação. Complexidade bem gerida, e a IA pode ajudar muito, permite encontrar soluções eficazes e personalizadas. Complicação é burocracia, ineficiência. Ok. O objetivo seria um sistema que é complexo por trás, mas que oferece soluções minimalistas e eficientes a quem o usa. E a pandemia pode ter dado o empurrão para se pensar mais a sério nisto. Se a saúde fica mais digital e pessoal, as finanças vão pelo mesmo caminho. A quarta ideia é a conta crédito universal. Já falamos um pouco com o blockchain. Exatamente. É a mesma lógica, simplificação. As pessoas querem comprar online, em qualquer lado, pagar serviços digitais, sem as taxas e complicações de câmbio. Uma conta única na nuvem ou blockchain. Facilitaria tudo.
A resistência, claro, vem das estruturas atuais. Bancos, governos perdem controle, poder. O autor até critica como as democracias às vezes protegem esses interesses instalados, mas acredita que a mudança é inevitável, essa simplificação. A fonte usa a teoria das estruturas dissipativas do Prigogine, um Nobel da Química. A ideia base é que quando um sistema acumula muita tensão, ou desejo de mudança, neste caso, por simplificação financeira, chega a um ponto de ruptura e reorganiza-se, irreversivelmente. E prevê quando? O autor arrisca menos de uma década. É difícil medir o impacto direto da Covid-19 nisto, mas a crise pode ter acelerado a vontade de rever os sistemas. Essa ideia de mudança sistémica leva-nos à próxima parte. Desemprego estrutural. Menos dinheiro mais tempo livre. E o consumo do ócio? Sim, o raciocínio é: automação e trabalho por projetos significam mais tempo livre para muitos, talvez trabalhar menos horas. A fonte até arriscava meio período em 3 anos pós-pandemia. Uma aceleração brutal face à previsão anterior de 7 anos. E o que fazemos com esse tempo? Lazer, arte, desporto, hobbies, cultura, convívio. Mas, e aqui entra o minimalismo, as escolhas de lazer também seriam mais sustentáveis. Como assim? Restaurantes com materiais reciclados, ginásios eficientes, eventos com menos descartáveis. A pegada ecológica passa a ser um fator de escolha. Mais consciente. E claro, depois do confinamento, valorizar o ar livre é quase óbvio. Uma reação natural. Finalmente, a última ideia do minimalismo. Reutilização de estruturas físicas. Se há menos lojas, menos escritórios, o que acontece aos edifícios? A lógica é simples. Aproveitar o que já existe. Em vez de deixar edifícios vazios a degradar-se, edifícios que custaram imenso a construir, a ideia é adaptá-los. Para a habitação, outros usos. Sim, prevê-se investimento em remodelação, talvez com a ajuda de mudanças nas leis locais, onde a construção costuma ter influência. Mas, atenção, Sim. a fonte estima que isto seja só uma pequena parte do investimento do setor, talvez 1%. E os outros 99%? Continuariam a ir para grandes infraestruturas, estradas, ferrovias, portos, espaços públicos. Mas mesmo aí, aplicando princípios minimalistas nos materiais, na eficiência, não tanto na escala das obras, mas na forma como são feitas. Certo. Bem, tentando juntar isto tudo, o quadro que fica é de uma aceleração incrível. Parece que a pandemia comprimiu anos de mudança em meses. Empurrou-nos mais depressa para um futuro onde a mobilidade como trabalhamos, vivemos, e o minimalismo, o que valorizamos, como consumimos, são as regras do jogo. O que é que retiramos disto? Olha, o que é fascinante é ver como as peças se encaixam, não é? O trabalho remoto que muda as cidades, a tensão entre vigilância digital e o desejo de liberdade pós-pandemia, a educação e o emprego a serem reinventados. E essa mudança cultural do ter para o ser. Exatamente. Da posse para o acesso, com a sustentabilidade a ganhar peso e com possíveis revoluções silenciosas nas finanças, na saúde, é um cenário de mudança mesmo profunda e rápida. Deixa-nos a pensar, sem dúvida, se este futuro mais officeless, mais móvel, minimalista, focado em experiências e talvez mais vigiado, está a chegar tão depressa? Uhum. A questão que talvez fique para refletirmos é esta. Para além das competências técnicas que vamos precisar, que tipo de mentalidade será crucial? Que agilidade? Que capacidade de adaptação? Que forma de pensar precisamos para não só sobreviver, mas, idealmente, prosperar nesta realidade que a pandemia parece ter trazido para muito mais perto de nós?